Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu vou conversar com a Giovana Zanqueta, vou falar o sobrenome dela assim com uma boca cheia, porque ela já falou que eu acertei o sobrenome dela de primeira, e isso eu vou colocar até no meu currículo. E aí, Giovana, tudo bem? Bem, David, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que estiver ouvindo e agradecer imensamente o convite. É um prazer. O prazer é todo meu. Tenho certeza que a tua história é muito, muito, muito massa. Já vi uns spoilers aqui, outros acolá e tal. Acho que vai ser bem legal. E antes da gente começar, antes de dar meu recadinho, só fala para as pessoas um pouco sobre você. Quem é a Giovana? O que que a Giovana faz? A Giovana é uma mulher lésbica de 27 anos. Eu estou atualmente trabalhando como mecânica de bikes, que esse é o grande boom, né? O grande diferencial. Eu sou proprietária e mecânica da Giro Bikes, aqui localizada na cidade de Santos. Sou formada em serviço social pela Unifesp também, a Federal de São Paulo. E é isso. Uma jovem cheia de energia e alegria. Ó, que massa, vai ser muito massa. Você que tá ouvindo, certeza você não vai querer perder esse negócio, né? Volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Pessoal, é isso. Você também pode acessar o site desculpapodcast.com.br. Lá eu vou colocar tudo que a Giovana falar aqui. Vou colocar links que ela citar, vou colocar o link de onde eu conheci a Giovana, vai ficar tudo explicadinho. Lá também você consegue saber onde você pode ouvir o episódio, caso você esteja ouvindo agora, numa plataforma que você não curta muito. Então, lá no site você tem onde você vai encontrar as plataformas. E também as redes sociais. Você pode encontrar sempre com @desculpapodcast. Então, você interage lá com a gente, você manda sua pergunta, você manda sua sugestão, sua crítica, enfim, fica à vontade, tá bom? É um espaço seguro, fique super tranquilo, fique super tranquila. Giovana, acho que eu já falei demais, eu sempre falo isso, mas eu falo muito mesmo, tá? Começa me falando, com quantos anos você aprendeu a andar de bicicleta? Olha, David, eu já parei para pensar sobre isso várias vezes e eu não tenho uma lembrança assim concreta da idade, né? Eu lembro que desde muito pequena eu fui criada numa chácara, né? Eu tive o privilégio de crescer na roça. E eu lembro do meu pai me estimulando e me empurrando da bicicleta e eu caindo e ele falando: levanta, é assim mesmo. E essa é uma lembrança muito antiga e muito difícil também, assim, de ser totalmente clara. Mas eu acho que era ali numa idade bem pouca, assim, né? Talvez, sei lá, 3 anos, 4 anos. Nossa, super novinha. E você lembra, Sim. qual a primeira lembrança de escola que você tem? Olha, eu fui um bebê que foi para a escola logo nos primeiros dias, porque a minha mãe, ela é educadora e na época ela tinha uma escola Que na nossa massa. cidade e ela era proprietária e diretora dessa escola, né? Então ela brinca que eu nasci dentro da escola praticamente. Então logo quando eu pude sair, eu já estava indo com ela para o trabalho e vivendo a rotina da escola. E qual a cidade de onde você é? Eu sou de Casa Branca, interior, sou nascida em Casa Branca, interior de São Paulo, é uma cidade, se eu não estou enganada, a uns 150 quilômetros de Campinas. É uma cidade bem pequena, de 27 mil habitantes, mais ou menos. Massa. E você ainda tem muito contato com as crianças que cresceram junto contigo? Porque eu pergunto isso porque geralmente quando a pessoa é de uma cidade menor, ela tem um contato maior, às vezes não durante a vida toda, mas durante boa parte da vida, né?
É, com certeza, David. Eu acho que conforme a gente vai tendo experiências e crescendo e tendo as nossas vivências, a gente vai mudando muita coisa, né? É normal e é bom, né, que isso aconteça com qualquer pessoa. Então, assim, muitas pessoas eu tenho contato sim, mesmo que distante, são pessoas que muitas vezes eu acabo encontrando quando eu vou lá, ou mandando uma mensagem no Instagram, no WhatsApp da vida, para saber como a pessoa tá, porque são pessoas importantes, né? Que fizeram parte de um determinado momento da minha vida e que enfim, que a gente tem o carinho, né? Não necessariamente o dia a dia do contato, mas que a gente tem aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado, assim. Então, algumas pessoas eu ainda mantenho, assim, contato, desde aquela época. Massa. E como que foi para você, caminhar na escola, tendo uma mãe professora, diretora, dona e proprietária da escola? Foi mais fácil ou foi mais difícil para você? Nossa, com certeza mais difícil, assim. Acho que é, eu até brinquei isso na matéria na entrevista da UOL, eu até brinquei com quem estava fazendo a reportagem comigo, de que muitas vezes a gente é perguntado sobre alguma coisa e a gente nunca pensou sobre isso, né? E aí a gente fica, meu Deus, isso né, não foi nem elaborado na minha cabeça, que eu vou responder meio agora, assim, sem um pensamento prévio. Mas, assim, com certeza foi mais difícil, porque eu tinha que dar o exemplo e eu não era muito boa nisso. Então, eu era uma criança muito, com muita energia, eu era muito, assim, terrível. Basicamente é isso, assim, dava um pouquinho de trabalho. Na escola, principalmente, eu não gostava de estudar, tinha muita dificuldade de ficar parada olhando a sala e os professores falando. Dei bastante trabalho para minha mãe, assim, porque é isso, né? Também por ser filha da dona da escola, eu tinha uma cobrança a mais. E a forma com que os meus colegas me viam também era muito diferente, né? E isso acaba, acho que lá atrás acabou sendo um pouco chato, assim, mas por outro lado também era muito bom, enfim, por eu estar num espaço que, pô, era minha mãe que estava pensando, era minha mãe que fazia o plano pedagógico, era minha mãe que estruturava toda a escola e como ela ia funcionar, que direção ela ia levar. Então, eu acho que é um grande privilégio, sabe? Massa. Ah, eu imagino. E imagino também a dificuldade que pode ter sido, né? Pelo que você falou, é quase uma balança, assim, né? Entre é bom e não é bom, mas é bom, mas é, mas não é. Me fala, como que isso influenciou na tua escolha para vestibular, já no ensino médio? Olha, eu tenho uma história um pouco diferente, uma narrativa um pouco diferente da maioria das pessoas, assim, né, David? Porque a escola, para mim, eu não vou nem falar em escola, vou falar em educação. Sempre foi pauta e discussão e foi sempre algo que meus pais sempre conversaram, porque meu pai também é educador, meu pai foi professor da escola pública, agora aposentado depois de 30 anos, alfabetizando crianças, então os dois ali tinham um pé muito forte na educação e a gente sempre ouviu muito, né, nos jantares, nos almoços, a gente sempre conversou muito, minha mãe sempre principalmente minha mãe ressaltava, né, a importância da escola, do papel da escola. E eu cresci com isso muito forte, eu cresci com essa valorização muito forte, mesmo que em alguns momentos eu tenha tido muitos desafios em relação a me ver naquele espaço. Mas por que que isso aconteceu? É onde eu quero chegar. Eu, com 5 anos de idade, descobri uma paixão que era o futebol. E eu não consegui respirar mais depois do momento em que eu descobri aquela paixão, sem olhar para aquilo e falar, é isso que eu quero para minha vida. Então, desde os 5 anos, eu comecei a jogar futebol e eu fui até os 21 anos. Eu fui jogadora profissional, enfim, passei por alguns clubes, fui para os Estados Unidos com uma bolsa atleta, tive uma experiência mais de atleta, só Que que eu massa! é bem diferente, né? Sim. E a escola era muito difícil para mim, porque como eu tinha esse objetivo no esporte, em um esporte completamente
marginalizado no sentido da categoria feminina, né? Com pouquíssimo investimento, eu já entendia desde cedo que eu precisava da escola como um apoio, porque o esporte em si ele não ia me dar muito futuro. O máximo que ele ia conseguir me dar é uma bolsa de estudo, essa coisa toda. Então, para mim era muito difícil, porque eu tinha uma carga de treino. Depois, quando eu cheguei na pior fase ali, que é a gente começa a pensar no vestibular, 15 anos, vamos colocar. Foi o momento onde eu tive mais intensidade, dos 15 aos 18 anos, com treinos, com essa rotina de atleta, etc. E eu tinha que conciliar com a escola. E era muito difícil conciliar tudo isso com a escola, porque a escola também não era preparada para lidar com alguém que era atleta, né? Então, acabou sendo assim, pensar no vestibular acabou sendo uma coisa muito de segundo plano, o que é diferente para a maioria das pessoas, porque o meu foco principal era eu quero jogar futebol. Então, se alguém for me dar uma bolsa para um curso X, eu vou fazer o curso X, porque o importante é eu jogar futebol. Então, eu inverti um pouco essa lógica, né? E aí, o que acontece? Conforme eu fui tendo as minhas vivências e eu fui conhecendo realidades, conhecendo pessoas muito diferentes de mim, de realidades muito diferentes de mim, eu comecei a pensar que eu tinha que inverter essa lógica. Eu tinha que pensar primeiro no estudo e depois pensar no esporte. Então, usar o esporte como uma base para que eu conseguisse alcançar voos maiores nos estudos. E foi aí que em 2000 e, se eu não estou enganada, por meados de 2010, eu descobri que existia essa possibilidade de você ter uma bolsa de estudos nos Estados Unidos se você jogasse para a faculdade, né? E aí nesse momento, eu já estava ali no ensino médio, eu já comecei a gostar daquela coisa de pensar. Eu gostava do fato de ir para a escola, ter debates, conversar com amigos, ter discussões que a gente chama mais de cabeça, né? De você problematizar, criticar, enfim, ter aquele bate-bola ali. E aí eu comecei a pensar sobre essa oportunidade, né? E aí eu comecei a ficar mais focada nisso. Eu falei, bom, então já que eu não vou conseguir uma carreira como atleta, então que eu minimamente consiga ser uma pessoa com uma formação muito diferenciada. Por exemplo, fazer faculdade nos Estados Unidos, pelo menos por 4 anos, né? E aí eu caí do cavalo, porque é uma das coisas que eu sempre converso assim com as pessoas que me perguntam sobre essa experiência, né? Todo mundo fala: "Nossa, mas que legal, Gi, que diferente". Eu falo: "Sim, culturalmente foi uma experiência extraordinária. Agora, todo o resto foi absolutamente horrível, né? Eu não me adaptei ao país, eu não me adaptei ao futebol, eu não me adaptei principalmente à educação. Então, quando eu cheguei lá, em 1 ano, eu já sabia que eu queria voltar. E aí eu pensava, isso aqui não está certo, né? É uma educação que eu achava muito fraca, né? E o caminho que eles traçam ali, o modelo também era muito diferente. E aí eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil e fazer uma faculdade pública. E comecei a colocar isso na minha cabeça. Porque naquele momento, a minha necessidade humana, singular e subjetiva, era estudar e não mais jogar futebol. Isso é uma loucura, é uma loucura. Nossa, vai e volta, né? Vai e volta, assim. Você voltou depois desse primeiro ano que você falou, eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu fui para lá de 2012 para 2013, e eu voltei em abril de 2014. Então lá eu teria 4 anos, só que os 2 primeiros anos, independente da faculdade dos Estados Unidos que você fizer, os 2 primeiros anos são só de matérias básicas, que é basicamente o que a gente faz aqui no ensino médio. E aí isso me desapontou muito, né? Foi aí que eu falei, não, mas eu não quero ficar mais 2 anos da minha vida estudando história, matemática, química, física, eu não quero mais isso, né? Eu queria já ir entrar no campo profissional para eu conseguir descobrir o que eu queria também, né? E aí que eu comecei a pensar também sobre o processo do vestibular. Então, eu começo a pensar no vestibular muito tarde, né?
para o que geralmente acontece. Eu começo a pensar ali com meus 20, 21 anos, que é quando eu ingresso na Unifesp. Lá nos Estados Unidos, eu flertei um pouco com a psicologia, porque eu lembro de ter tido essa conversa com a minha avó ainda. Eu falei, vó, eu não sei o que eu faço, assim, eu gostaria da área social, eu gosto de, né, de pensar sobre as injustiças, sobre as desigualdades e tal. Aí ela falou, olha, eu acho que você deveria fazer psicologia, parece combinar com você. Aí eu fui para lá, no outro, voltei das férias, né, e me inscrevi numa matéria lá de introdução à psicologia e tal. E aí, em abril de 2014, a minha avó faleceu. E o meu maior medo era que a minha avó ou alguém da minha família morresse e eu estivesse lá. E foi justamente o que aconteceu. Eu peguei minhas malas e vim embora imediatamente, porque eu já não queria estar lá. Eu fui me esticando um pouco mais por conta da experiência com o inglês. Minha mãe insistiu muito nisso. E aí eu vim embora. E aí eu tinha aí, como eu vim em abril, eu tinha até outubro para estudar para o Enem, né? E a minha decisão era essa: eu queria uma federal, eu não queria estadual, eu não queria uma particular, eu queria uma faculdade federal. E aí eu consegui, através de conversas com pessoas próximas, descobrir um pouco do que eu gostaria, assim, de fazer, né? E aí é muito maluco que nesse momento, e eu acho que a maioria das pessoas passam por isso e descobrem isso só depois, a gente pensa muito no que a gente quer fazer, mas a gente não pensa no que a gente quer atuar. Então, por exemplo, eu entrei no curso de serviço social por causa da grade curricular, porque eu vi as matérias ali que iam ter, eu falei, nossa, antropologia, sociologia, história, tudo das áreas que eu gostaria de me aprofundar. Só que aí eu não pensei em nenhum momento como eu ia atuar como assistente social. E eu acho que isso que é a grande questão quando a gente fala em profissão, a gente fala em carreira, porque eu acho que a gente é muito jovem, o brasileiro faz essa escolha muito jovem, né? Sim. E acaba tendo essa ideia, acho que por pressão familiar e etc, de que você vai escolher uma coisa e você vai seguir com ela até o fim da sua vida, né? E eu acho que isso tem mudado um pouco. A minha história é assim, né? Mudou completamente da água para o vinho, mas eu escolhi baseado muito no que eu gostava de ler. Eu gostava muito de ler e às vezes eu ouvia pessoas falando e eu falava, nossa, eu gosto dessa coisa que essa pessoa está falando. E geralmente era sobre análise política, era sobre análise social. Então era o que me arrepiava, sabe? Que dava o brilho nos olhos. Sim. E aí eu escolhi serviço social. Como que é o curso de serviço social? O que que vocês estudam e também Uhum. em que o profissional de serviço social pode trabalhar depois? Olha, eu vou falar da minha experiência com a Unifesp. Eu não posso falar a âmbito nacional, porque dentro das grades existem algumas faculdades que elas têm um pouco de diferença Ah, tá. no rumo que ela leva, né? A Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo e ela nasce da Faculdade de Medicina, né? Então, ela é uma faculdade hoje super importante, mas ela é muito importante na área da saúde. Então, o meu campus chama Saúde e Sociedade. Então, a gente está Hum, lá no curso de serviço social, mas todos os cursos, todos, com exceção do serviço social, são da área da saúde. Então, a minha formação ela foi muito baseada na saúde pública, e aí teve o gancho, que é respondendo essa pergunta, do que a gente estuda, do que a gente vê. Então, assim, vou te dar alguns exemplos do que a gente tem na grade. Filosofia, pensamento filosófico, sociologia, marxismo, políticas públicas e políticas sociais, a história, que nos chama História do Brasil, né? Mas seria História e Fundamentos da Sociedade Brasileira, que é um resgate bem aprofundado na história real do Brasil, não essa que a gente ouve por aí, principalmente na escola.
toda uma grade ali, como eu disse, da saúde pública, do SUS, conhecer o SUS de ponta a ponta, entender como ele funciona, que mais, que mais? E aí mais algumas matérias que se aprofundam nas, como fala? Nas práticas mesmo do assistente social. Então, no dia a dia, que a gente vai ver mais para o final do curso, enfim, como são as nossas práticas, que caminhos a gente pode escolher, técnico-operacionais, que eles chamam, né? E a gente estuda muito sobre ética também, ética profissional e a ética, né, no campo mais filosófico, do modo geral. Então, basicamente é isso, mas é um curso que ele é enraizado no marxismo, né? Então, ele parte da base do Marx para fazer uma análise social e, a partir dessa análise social, a gente entender como o assistente social ele atua, e por que ele atua e como ele atua. Então, basicamente é isso. Entendi. Mas você deu toda essa explicação, né, todo esse preâmbulo, mas você chegou a atuar nessa área? Você chegou a se formar nessa faculdade? Sim, eu me formei em 2018, e aí eu não atuei como assistente social contratada, né, digo registrada ali como assistente social. Eu fiz um trabalho no ano de 2019, durante todo o ano de 2019, numa ONG. Então era na verdade, um instituto, né, do terceiro setor, e eu atuava como tipo assistente de recursos humanos. Basicamente, o terceiro setor ele dificilmente vai te contratar como psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. Ele coloca você tudo no mesmo barco ali, né? Mas a minha atuação, eu só fui contratada porque eu era formada em serviço social. E aí essa atuação era com pessoas com deficiência, e eu fazia toda uma prospecção dessas pessoas e ajudava, apoiava, né, que é a palavra que a gente usa, apoiava essas pessoas a serem inseridas no mercado de trabalho, por conta da lei que existe, né, que as empresas têm que cumprir a cota e tal. Então a gente ia nas entrevistas de emprego, a gente fazia todo um levantamento daquela pessoa, fazia relatório, estudo, enfim, fazia todo um trabalho ali para que ela conseguisse ser inserida com qualidade no mercado de trabalho, né? Mas foi a única coisa que, enquanto assistente social, eu realmente foi o mais próximo, assim, que eu cheguei. E outros trabalhos nesses meios tempos, que foram trabalhos, foi uma coordenação de campo de pesquisa, que eu só consegui no ano passado, porque eu também tinha minha formação, e aí eu fiz coordenação do campo de pesquisa, que a gente fez uma pesquisa muito grande, com mais de 100 pesquisadores da Unifesp, para estudar o impacto do Covid em regiões de vulnerabilidade. Então, eu também fui coordenadora de campo para a gente fazer os levantamentos, né, dessa pesquisa. E foi basicamente isso, assim, do mais próximo, sabe? Massa, mas são experiências, as duas, né? São experiências bem fortes. E Uhum, pelo que você está me contando da tua história, acho que elas imprimem muito tudo que você viveu na tua infância, tanto na mesa lá do jantar, com toda a tua família respirando, a educação, como você mesmo falou, né? sim. Que você falou uma coisa muito interessante, que sempre cresceu com você um desejo muito de cuidado com outras pessoas, né? De cuidado com a sociedade, com o ambiente que a gente tá vivendo. E acho que isso tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Porque me conta o que Sim. foi que aconteceu depois que você passou por essas experiências, porque pouco tempo depois veio a pandemia. Então, me fala o Uhum. que que aconteceu na tua vida até você chegar na Girobikes. Ai, David, às vezes eu mesma, eu fico tentando fazer essa retrospectiva na minha cabeça, sabe? Porque as coisas elas vão acontecendo de uma forma tão maluca, que a gente às vezes para e fala, meu, como eu cheguei até aqui, né? É um negócio surpreendente, assim. Mas basicamente
eu sigo essa resposta, eu sempre dou numa mesma linha, porque eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, né? Eu me formei em 2018, então, assim, um ano antes de eu me formar, a gente teve, 18, 19, 20, 21, isso, a gente teve as eleições, e eu já sabia, pelo andar da carruagem, que as coisas não seriam muito boas, né? Tanto para minha pessoa, minha vida mesmo, a minha existência, quanto para a área profissional. E aí eu já comecei a me preocupar com isso. Eu falei, olha, não vai ser fácil, porque o assistente social, ao contrário do psicólogo, entre outras profissões, a gente não pode, não é que não pode, mas não existe um campo de atuação autônomo. Eu não posso prestar um serviço de assistente social, tipo, para uma família. O que eu consigo é escrever projetos, dar consultoria, essas coisas, ok. Tenho amigos, inclusive, que fazem, trabalham lindamente com isso. Mas é um campo muito difícil de ser inserido, sabe? Geralmente é concurso público, ou trabalho CLT mesmo, para organizações, né, de modo geral, prefeituras e tal. Então, eu comecei a ver esse cenário político no Brasil e comecei a projetar. Eu falei, olha, não vai ser fácil, não vai ter mercado de trabalho. As pessoas que tinham se formado anos antes de mim estavam desempregadas. Tinham pessoas com mestrado já que continuavam desempregadas. Eu falei, olha, isso aí não tá me cheirando bem, sabe? E aí, a partir disso, minha cabecinha ela funciona muito rápida. Eu tento ter um pensamento mais objetivo e articulado, assim, né? Eu comecei a pensar o que, que eu faria. Falei, bom, eu vou ter que pensar o que eu faço, porque se eu já terminei a faculdade, eu não era uma. Terminei minha companheira terminou a faculdade dela com 21 anos, 20, 21, e já está no mestrado, ela tem 22 anos, ela já está finalizando o mestrado dela. Eu tenho 27, né? Eu terminei a minha faculdade com 25, então, assim, tinha também essa pressa da idade, de não depender dos pais, né? E muito cansada do trabalho precário, trabalhar em lanchonete, em bares e tal. E aí eu comecei a pensar, bom, se não tem mercado de trabalho, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que me veio à cabeça foi encontrar algum curso técnico, alguma formação que eu consiga atuar de forma rápida, aprender de forma rápida e que eu consiga ser autônomo, né? Foi a primeira coisa que eu pensei nesse momento. Com essa movimentação que foi gerada por conta de todo o âmbito político, etc., não teve oportunidade de trabalho e continua não tendo, né? Também é importante dizer isso. Eu acabei pensando para o lado da mecânica, porque desde pequena meu pai ele me instigou a aprender a fazer as coisas por mim mesmo, né? Então nunca teve esse nível de machismo na minha família, de tipo, a mulher não pega em martelo, não pega em nisso, pega naquilo. Não. Meu pai, tudo que ele podia me ensinar, ele me ensinava. Então, acho que isso me instigou também uma coisa meio de querer arrumar coisas, consertar coisas, e eu percebia que não tinham mulheres nesses ramos, né? E eu também tive uma visão de um problema, e aí, a partir desse problema, eu falei, tá, existe esse problema e não existe solução para esse problema, né? Qual seria o problema que eu visualizei? Mulheres que andam de bicicleta, se transportam de bicicleta e que postergam ou que não frequentam mecânicas, oficinas mecânicas, por medo de assédio, ou por serem maltratadas, ou por serem diminuídas, né? Aí eu falei, bom, se eu for para mecânica, então que eu vá para mecânica de bikes, porque também eu pensava, pô, aqui ao meu redor tem alguma mulher mecânica? Eu não conheço, né? Aí eu comecei a buscar referências para ver se existiam. Eu descobri que existem várias mulheres, né? Mas não aqui onde eu moro. E aí foi meio que nessa linha, conversando muito com a minha companheira, que também ela faz mestrado em políticas públicas e vinculado à saúde, e ela faz mestrado sobre a mobilidade urbana com o uso da bicicleta, né?
Então, ela também já estava na pegada de pesquisar e estudar sobre bike. A gente meio que casou as ideias. Eu falei, bom, eu acho que eu vou para esse lado aqui. E ela foi para o mestrado. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei nesse lugar, sabe? Massa. E me fala como que funciona a Girobikes hoje. A Girobikes, a gente começou no ano de 2019. Eu peguei a rescisão desse trabalho com as pessoas com deficiência que eu fazia. A rescisão foi alta, era um valor bem legal. Eu peguei parte dessa rescisão e eu investi num curso de mecânica de bike básico, que era o único, é o único no Brasil, que é em São Paulo, inclusive. E gastei uma grana assim para aprender um nível altíssimo. Para quem não entendia nada, foi um nível muito alto assim de técnico, né? Eu não esperava. Então, acabei aprendendo o mais difícil para depois fazer, entre aspas, o mais fácil. E aí, lá em 2019, eu comecei nessa coisa. Eu tinha uns trabalhos aqui, umas bolsas ali, umas pesquisas aqui. E aí, eu comecei a atuar com as pessoas que estavam em volta para eu pegar confiança, experiência. Tive a oportunidade de trabalhar por 2 meses numa oficina barra loja de bikes aqui de Santos, que foi uma oportunidade muito importante para mim também, para pegar um pouco mais de experiência. E depois, logo estourou a pandemia e eu voltei a atender, então eu atendia em domicílio. Então, até 2 meses atrás, o que era a Girobikes? Era uma empresa, uma microempresa, que tinha eu como mecânica e proprietária e única pessoa que trabalhava, e que ia até os clientes, e que ia se deslocando de bike, levando a solução para as pessoas que utilizavam bike e tinham algum problema. Só que, a partir de dezembro do ano passado, acabou bolsa, acabou tudo. Eu falei, meu, eu vou me jogar nessa experiência. Tem sido. Os caminhos estão me mostrando que isso é promissor. Eu estou amando o que eu faço. Eu me descobri nisso. Então, eu vou me jogar. Eu vou ter essa coragem. E aí, em dezembro, eu comecei a só viver de bike, só viver de mecânica de bike. E aí eu comecei a aprimorar mais os meus atendimentos, pensar mais a minha empresa. Foi quando a minha companheira, que é a minha social media, começou a pôr mais gás no Instagram. E a gente vê o Instagram como uma plataforma de produzir conteúdo de valor, produzir conteúdo gratuito e de muita qualidade, né? E uma ferramenta potente de trabalho, de venda, etc. E aí a gente começou a fazer isso. E aí, em dezembro, então, eu comecei, e foi quando eu fiquei até abril, dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso, abril. E aí a demanda estava muito alta, né? Eu já tinha uma carta de clientes altas que estavam sempre utilizando o meu serviço, começavam sempre a surgir outros atendimentos, outras pessoas, demandas um pouco mais difíceis de serem resolvidas em domicílio. Eu perdendo muito tempo no deslocamento, e aí, como é que fala? Automaticamente eu não conseguia atender mais, né? Porque eu perdia muito tempo no deslocamento, então eu não tinha muito tempo para atuar ali junto com a bike, né? E aí eu falei, olha, até então eu conheci o Vitor, que é um hiper mega parceiro que abraçou a Girobikes, falou: Meu, eu acho incrível o seu trabalho, eu quero estar junto nessa, independente como, eu quero estar junto. E ele me deu um super gás para pensar a estrutura da empresa, como funciona, o financeiro. E aí a gente foi meio que as três cabeças pensando junto. E aí em abril eu falei, gente, não dá, eu não consigo mais trabalhar nessas condições. Ou eu abro um espaço, ou eu vou parar de trabalhar, ou eu vou seguir outra coisa, porque não dá, tá insustentável. E a demanda estava aumentando, aumentando. E aí eu inaugurei há um mês atrás, agora já faz um mês e uns dias, a Girobikes, uma oficina mecânica em Santos, localizada numa região super tranquila. Eu estou na garagem de uma casa, que é um espaço colaborativo. Então, eu aluguei o espaço dessa garagem.
é numa rua sem saída, então as pessoas ficam à vontade para pedalar, testar a bike, eu testar a bike, ou ir ali treinar um pouquinho, que ainda está muito seguro. É, a gente conseguiu erguer tudo isso com a ajuda de pessoas próximas que acreditam na ideia e falaram: Meu, a gente acredita, você precisa de grana, então é isso que eu posso dar. E a gente foi pegando um pouquinho de cada um e a gente vai pagar esses amigos ao longo do tempo. Foi a forma que eu encontrei, porque eu não tenho costa quente, eu não tinha capital para dar esse passo importante, né? E desde então a gente tem conseguido atender com muito mais qualidade, com muito mais potência, né? Recebo as pessoas, consigo olhar no olho com mais clareza, etc. E aí, enfim, a gente está só crescendo e assim bastante feliz com tudo que tem acontecido, com a repercussão também que tem acontecido. Então está sendo bem legal. Massa, eu fico muito orgulhoso de ter você aqui compartilhando a tua história, porque eu fico imaginando como você está se sentindo agora, e é isso que eu queria perguntar para você. O que você sente quando você pensa na tua empresa, que você já comentou mais cedo, que você tenta fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, né? Porque a gente está no mundo, às vezes é muito acelerado, a gente não consegue parar e ver passo a passo de tudo que a gente passou até aqui. Me fala, o que que você sente quando você chega na frente do portão, você fala, meu Deus, eu tenho uma oficina. Olha, David, eu acho que o que eu sinto assim diariamente é muita emoção assim, é, muito orgulho. Eu acho que é muito difícil no mundo que a gente vive hoje a gente olhar para dentro, olhar para si e perceber as nossas conquistas, perceber as nossas vitórias, mesmo que pequenas, né, ou cotidianas. Eu acho que a gente tende, no mundo de hoje, a visar muito mais aquilo que a gente faz de errado do que a gente faz certo, sabe? Eu, pelo menos, sou essa pessoa, eu trabalho muito isso em terapia para conseguir ter noção da dimensão do que eu faço, assim. E é muito difícil, sabe? Às vezes eu não consigo, mas muitas vezes quando eu consigo, o que eu sinto é isso. Eu sinto emoção, eu sinto orgulho, é, eu sinto que eu posso muito mais, né, do que eu tenho agora e que, tipo, eu sinto que eu vou conseguir impactar muito mais a vida das pessoas, principalmente das mulheres que eu atendo. E aí é um mix muito maluco, assim, porque eu sinto às vezes também que tudo que eu vivi de tão diversificado e diferente na minha vida foi para me preparar para viver o que eu estou vivendo agora, que é ter uma empresa, trabalhar com muita seriedade, muita resiliência, muita coragem, para olhar para tudo isso e falar: eu posso, eu quero isso, então eu vou conseguir, sabe? Ó, que coisa linda, e admiro muito toda a força que você teve, tudo que você reconhece que você precisou passar para poder construir isso e até para mostrar que é possível a gente ter um caminho melhor no futuro, né? Porque a gente sempre volta muito para a educação e eu sempre falei isso, que a educação a gente consegue resolver ou todos os problemas que a gente está vivendo hoje nessa insanidade que a gente está vivendo num país com crise socioeconômica, cultural, todas as crises possíveis, até as inimagináveis, que seria uma pandemia, né, que a gente está vivendo. E acho que se a gente tivesse um pouco de investimento em educação e não tantos cortes que esse governo imbecil está fazendo tanto, a gente não conseguiria até sair um pouco melhor desse negócio, né? Mas infelizmente não vai ser assim. Espero que daqui a uns anos, quando a gente voltar a ouvir esse episódio, a gente pense assim, nossa, olha só como o David falou besteira, mas infelizmente é o que a gente está caminhando, né? E Com certeza. vamos seguir assim com essa tua, pegando essa tua ideia como inspiração para a gente poder construir um mundo melhor no futuro, né? Até para a gente poder falar para os nossos filhos, para os nossos netos, olha só, a gente viveu isso e a gente conseguiu trabalhar para que você tivesse essa vida que você tem hoje, que a gente pudesse construir um futuro massa para você. Então, eu te agradeço de verdade por você ter feito
ter feito esse trabalho e também por toda a história, tudo que você construiu até aqui, né. E pra gente ajudar uma pessoa que qualquer pessoa que pode estar ouvindo agora e pensa: "Nossa, eu tô passando por isso, eu também posso ser mecânico de bike, posso ser mecânica de bike, mas eu não sei como começar". O que que você tem de dica para essa pessoa? Olha, eu acho que tem algumas dicas, assim. Eu me senti muito solitária nesse percurso e eu não quero que pessoas que pensem em trabalhar com isso se sintam solitária como eu me senti, sabe? Eu acho que o primeiro passo é você valorizar as formações profissionais. A mecânica de bike hoje ela não é mais o que ela era antigamente. As bikes são diferentes, as tecnologias são diferentes, as pessoas estão acessando mais, tem gente pagando mais caro em bicicleta do que em carro. Então, assim, é um mundo diferente quando a gente fala no quesito bike. Então, a primeira coisa é se profissionalize, busque referências, busque cursos, busque os melhores do mercado no nível profissional para você conseguir, pelo menos, se basear e partir disso, né? Que aí a gente volta para a base da educação. Acho que a segunda coisa que talvez para mim seja a mais importante, assim, é que se você pensar em trabalhar com bike e pensar só na bike, então não comece. Porque trabalhar com bike é trabalhar com pessoas. E a gente tem que pensar primeiro nas pessoas antes de pensar na bike. E aí, a partir disso, a gente vai pensar no complemento pessoa e bike. Mas assim, o que a gente mais tem é gente fazendo coisas iguais. E a gente tem que pensar em fazer coisas diferentes, né? Para melhor, para positivo, não para negativo. Então, acho que esse é um ponto super importante que muita gente não leva em consideração, sabe? Nossa, eu sou apaixonado por bike. Tá, mas você tem disposição para ouvir as pessoas, para entender a demanda das pessoas, para, enfim, se aprofundar também nessas relações e não só ir lá pegar a bicicleta da pessoa, enfiar num lugar, arrumar e depois devolver, pegar o seu dinheiro e ir embora. Não é assim, não dá para ser assim, né? Pelo menos é o que eu penso. Então acho que é isso e acho que, cara, o que eu acho mais legal assim de trabalhar com bike é que todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um desafio novo. Todo dia eu levanto da cama muito feliz e muito animada porque eu falo, nossa, eu tenho aquele perrengue para resolver hoje, e hoje eu vou resolver. E eu vou lá e eu tento, às vezes não consigo, e tento de novo, e a gente vai se desafiando, e isso é muito bom, assim, sabe? Então, acho que eu ficaria com essas três dicas aí. Nossa, você deu muito mais que 3 dicas aqui, viu. Se a gente for contar tudo que a gente falou no episódio, aí a pessoa já tem muita tarefa de casa É pra poder verdade. resolver e seguir um caminho novo. Giovana, eu quero a gente tá se aproximando do final. Antes Certo. de te agradecer, eu queria que você falasse para as pessoas como que elas conseguem te encontrar nas redes sociais. Tá bom. É, as pessoas conseguem me achar no Instagram pelo @giri, Giri, Giri Zanqueta, que é o meu sobrenome, Zancheta, se escreve, né? Com CH e dois T's. Se a pessoa jogar no Google Girobikes com S, Santos, que é a cidade onde eu estou, provavelmente ela vai encontrar também a minha empresa lá no Google e ela vai conseguir acessar o nosso site e o link também do meu Instagram está lá e do meu telefone, o WhatsApp também, para qualquer dúvida que as pessoas que ouvirem tiver e quiser conversar, é só me chamar lá também que eu estou super à disposição. Show de bola. Você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, o link para o site, o link também para o perfil da Giovana e também eu vou deixar esses 2 links lá, então você consegue encontrar a Giovana de todas as formas por lá, tá bom? É só você acessar desculpapodcast.com.br, que vai estar lá o post da Giovana, bem fácil para você encontrar logo. Giovana, queria não, quero agradecer você do fundo do meu coração por ter participado, ter compartilhado um pouco da tua história. Eu sei que você tem muito mais coisa para falar. Muito, muito, muito obrigado. Eu fiquei muito, 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 muito feliz de ter você aqui nessa salinha, bebendo nosso cafezinho virtual. Muito obrigado.
David, muito obrigada de coração por essa oportunidade. Foi uma delícia usar esse momento para conversar com você, para conversar com o seu público. Eu espero que mais iniciativas como essas aconteçam por aí. Eu acho que a gente tem mesmo que parar para se ouvir, né? Em tempos tão difíceis, é tão importante isso. Compartilhar histórias, inspirar pessoas. Parabéns pelo seu trabalho e estou completamente à disposição do seu podcast, você mesmo, dos seus ouvintes, né? E é isso, muito, muito obrigada mesmo. Tchau, gente, muito obrigada. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.